Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e talvez eu esteja admirado pela maneira como eu preciso de você. No vídeo de hoje eu falarei sobre o disco McCartney, a estreia do Paul McCartney, que no dia de hoje, 17 de abril, comemora-se 50 anos do seu lançamento. Esse disco foi o primeiro passo de Paul fora dos Beatles e foi a sua maneira de se salvar de todo aquele caos e confusão que os Beatles estavam no final de 69 e início de 1970. Sem mais delongas, vamos lá. Desde a morte do empresário dos Beatles, o Brian Epstein, em 67, a banda começou a passar por uma série de problemas que se iniciou nas gravações do álbum branco, que se intensificou nas gravações do Let It Be, que na época se chamava apenas de Get Back, e deu uma melhorada nas gravações do Abbey Road em 69. A banda precisava de um líder, e quem tomou as rédeas nesse período foi Paul McCartney. John Lennon, que durante toda a trajetória do grupo foi o líder absoluto dele, naquele período estava com outros interesses, como por exemplo com seu relacionamento com Yoko Ono. Então Paul tomou as rédeas do grupo. Outro assunto muito importante que surgiu nesse período era quem deveria empresariar os Beatles. Paul McCartney queria que John e Lee Eastman empresariassem o grupo. Esses dois eram, respectivamente, irmão e pai da sua namorada, a Linda Eastman, mas que a partir de 69 passou a ser a sua esposa. John Lennon e George Harrison, e por consequência Ringo Starr, queriam que Alan Klein empresariasse o grupo. A desculpa de Paul por querer que os Eastman agenciassem o grupo é pelo fato de que tudo poderia ser resolvido em família e não necessariamente por vias burocráticas. Mas por mais que os Eastman fossem grandes advogados em Nova York, Alan Klein já era uma pessoa muito conhecida no meio musical. Mas Lee Eastman avisou Paul McCartney de alguns problemas que envolviam a figura de Alan Klein, como por exemplo ter sido acusado de sonegação de impostos, além de ter negociado com informações privilegiadas. Até o próprio Mick Jagger, dos Rolling Stones, avisou Paul McCartney sobre outros problemas envolvendo Alan Klein, que durante um período foi o empresário dos Stones, e pediu para que os Stones passassem as suas músicas mais lucrativas para sua empresa. Os outros Beatles não queriam os Eastman empresariando os Beatles pelo fato de acharem que eles seriam muito influenciados por Paul McCartney, o que é completamente compreensível. Após o lançamento do Abbey Road em 69, os Beatles fizeram uma reunião para renovar o seu contrato com a Capitol Records e surgiu uma oportunidade deles participarem de um especial de televisão e o Paul McCartney foi o único que topou. Além disso, Paul sugeriu para os outros membros para fazer uma turnê para tentar reanimar os ânimos do grupo e John Lennon disse que ele estava louco e que estava saindo do grupo. John Lennon já havia discutido essa ideia com Alan Klein, que naquele momento estava representando Lennon, Harrison e Starr, e Klein pediu para Lennon não divulgar essa notícia para a mídia pelo fato de que isso poderia prejudicar as negociações que Klein estava tendo com a EMI. Assim, McCartney estava desolado. Lennon e Harrison, seus grandes amigos, lhe viam como um vilão, como um grande ditador dentro da banda, que estava lá apenas para atrapalhar, quando na verdade ele estava tentando apenas salvar o grupo. Paul, junto da sua atual esposa, agora Linda McCartney, junto da primeira filha do casamento de Linda, chamada Heather, a filha recém-nascida deles, chamada Mary, a sheepdog do Paul, chamada Martha, foram para High Park, uma fazenda de 74 hectares na Escócia que pertencia a Paul. Nesse período, Paul passou por um dos piores momentos da sua vida, deixando a barba crescer, bebendo desde a hora que acordava, tendo muita dificuldade de sair da cama, sentindo-se traído pelos seus amigos. Sentia-se também um completo inútil, desde os 15 anos estava numa banda com Lennon e agora simplesmente estava abandonado. Futuramente ele olharia para esse período e diria que teve quase um colapso nervoso. Além disso, logo após o lançamento do Abbey Road, começou a surgir vários rumores que Paul McCartney na verdade estava morto, que morreu num acidente de carro em 1966 e foi substituído por um sósia. Esses rumores ganharam força que até o assessor de imprensa dos Beatles, o Derek Taylor, começou a receber dezenas de ligações de jornalistas perguntando se Paul estava vivo ou não. Até o próprio Paul divulgou uma nota através da assessoria de imprensa dos Beatles, dizendo que estava sim vivo e que se estivesse morto, seria o último a saber.
Mesmo assim, alguns jornalistas foram corajosos o suficientes para irem até Hyde Park, na Escócia, para se certificarem se Paul estava vivo ou não. Um deles foi o da revista Life, que publicou uma matéria no dia 7 de novembro de 1969, dizendo que Paul ainda está entre nós. Nessa entrevista, Paul falou que os Beatles estavam acabados, mas naquele momento ninguém ligou para sua afirmação. Paul, no meio dessa depressão e sem vontade de fazer nada, Linda McCartney viu a areia movediça que seu marido estava e tentou de todas as formas ajudá-lo a sair dali e o convenceu a começar a compor novas músicas. No final de 69, os McCartney se mudaram para a casa de Paul na Cavendish Avenue, número 7, em Londres, onde Paul começou a trabalhar no seu primeiro disco solo pós-Beatles sem o conhecimento dos outros. Ele levou um gravador de 4 canais do tamanho de um forno dos estúdios Abbey Road e assim começou a trabalhar no seu disco. No coração de Londres, Paul voltou a sentir os problemas que envolviam os Beatles, como a finalização de Get Back. Ele havia recebido um LP com a segunda versão de Get Back e que ele acabou gostando, mas Alan Klein odiou, achou tudo uma porcaria e pediu para Phil Spector consertar as gravações. Paul odiou a versão que Phil Spector fez da sua música The Long and Winding Road e ameaçou processar Alan Klein por isso, mas Lee Eastman disse que seria inútil ele fazer isso. Assim, ele passou a se dedicar completamente ao seu novo disco, esquecendo temporariamente os Beatles. Compor esse novo material para ele foi uma experiência libertadora e também uma ótima terapia. Em fevereiro de 1970, Linda alugou uma sala no Morgan Studios para Paul passar suas faixas de 4 canais para 8 canais e registrou Paul como Billy Martin para tentar não chamar a atenção tanto da imprensa quanto dos outros Beatles. Para finalizar o disco e fazer as mixagens do álbum, Paul utilizou o Abbey Road Studios no final de fevereiro e início de março de 1970. Assim que o disco foi concluído, começou a surgir rumores sobre esse novo disco de Paul McCartney. Obviamente, era uma grande expectativa o que Paul estava produzindo sozinho e se esperava talvez um novo Abbey Road com uma grande produção por trás. Tudo ocorria bem, até que lá por março de 1970, John Lennon e George Harrison mandaram uma carta para Paul McCartney para segurar o lançamento do seu disco, que estava previsto para o dia 17 de abril de 1970, e segurasse até 4 de junho do mesmo ano. A justificativa era que naquele período, final de março e início de abril, o disco de Ringo seria lançado, haveria também uma coletânea chamada Hey Jude, haveria o disco do Paul também, e também o lançamento de Get Back, que agora se chamava Let It Be, para o dia 24 de abril. Paul queria lançar o seu disco antes do disco de Ringo, por querer ser o primeiro Beatle a lançar um disco solo. Mas se Paul tivesse lançado o seu disco antes do disco de Ringo, ele teria destruído o disco de Ringo nas vendas. Poxa, era o disco solo de Paul McCartney. Essa carta foi entregue pelo próprio Ringo Starr, que foi sozinho até a Cavendish Avenue. Para Ringo, uma carta tão importante não poderia ser entregue por um mensageiro qualquer. Dizem que inicialmente eles começaram a conversar muito bem, muito tranquilo, até que Ringo tocou no assunto de que Paul deveria adiar o disco. Daí Paul McCartney explodiu de raiva, botou o Ringo na parede, botou o dedo na sua cara e o expulsou de sua casa. McCartney não desistiu e insistiu para que seu disco fosse lançado no dia planejado, fazendo com que os outros Beatles empurrassem o lançamento de Let It Be para o dia 8 de maio. Peter Brown, que era o assistente pessoal dos Beatles, sugeriu para que Paul fizesse algumas entrevistas para a imprensa para divulgar o seu trabalho solo. Paul não se sentia à vontade para falar com a imprensa, então Peter Brown sugeriu para que os jornalistas mandassem perguntas para Paul e que ele responderia da maneira que quisesse. Então Paul teve uma ideia melhor ainda, ele incluiria a entrevista no encarte do seu novo disco. As perguntas eram do tipo: você imagina que algum dia a parceria Lennon e McCartney volte a fazer música? Está planejando um novo álbum ou compacto com os Beatles? E obviamente todas as respostas eram não. No dia 10 de abril de 1970, Daily Mirror publicou uma manchete: Paul McCartney deixa os Beatles. Obviamente, a notícia correu o mundo afora, com dezenas de fãs revoltados com Paul, dizendo que ele não poderia deixar o grupo. Nas palavras de John Lennon, na música God, do seu primeiro disco Plastic on a Band,
E assim, meus queridos amigos, vocês vão ter que continuar. O sonho acabou. O disco foi lançado no dia 17 de abril de 1970, uma semana depois da reportagem do Daily Mirror, e vendeu logo 2 milhões de cópias antecipadamente, chegando no topo das paradas da Billboard. Por mais que o disco tenha vendido muito bem, ele foi muito criticado na época. Em contraste com Abbey Road, que era um disco que possuía uma produção gigantesca, esse disco possuía uma produção muito pequena e muito crua, com muitas músicas instrumentais e algumas músicas que passavam a sensação de estarem inacabadas. Mas, obviamente, essa era a ideia de Paul, fazer um disco caseiro, tanto que quem fez os backing vocals no disco foi a própria Linda. No entanto, isso de forma alguma faz ser um disco ruim, muito pelo contrário. Eu adoro esse disco. Todas as vezes que eu pego, abro, olho sua capa, ele me passa aquela sensação, toda aquela história, todas as dores que Paul estava passando com aquela confusão relacionada aos Beatles. E para mim, é isso que um disco tem que fazer, contar uma história. A capa do disco foi desenvolvida por Gordon House e Roger Huggett e foram contratados para passar o conceito do disco. Na capa está presente essa tigela branca com um líquido vermelho dentro, em cima de um balcão com algumas cerejas ao redor, dando a entender que a fruta está se esvaziando da tigela. Na contracapa tem uma foto de Paul com a sua filha recém-nascida Mary, tirada por Linda McCartney. E quem não sabe, a Linda era fotógrafa. Na parte interna há uma colagem com 21 fotos. Aqui, várias fotos em família, várias fotos deles na Escócia, algumas na Cavendish Avenue. Músicas. O disco é composto por 13 músicas, sendo 7 no lado A e 6 no lado B, totalizando 34 minutos de música. The Lovely Linda. A música que abre o disco já dá o tom do disco, sendo a música mais curta também do disco e a mais curta de toda a carreira de Paul McCartney. Ela começa com um violão, com um baixo e bateria ao fundo, com o Paul cantarolando praticamente a mesma melodia por toda a música, cantando versos simples sobre sua esposa, sobre o quão querida ela é, sobre as flores que ela usa no seu cabelo, e no final da música há uma risada. Dizem que Paul estava testando o equipamento que pegou de Abbey Road na Cavendish Avenue quando Linda abriu a porta da sala onde Paul estava e os dois começaram a rir. That Would Be Something. A segunda faixa do disco já tem outra levada. Enquanto a outra era mais alegrinha, essa aqui é mais calma e com até alguns elementos do blues. É legal ouvir nessa música que em alguns momentos Paul realiza com a sua voz uma percussão vocal para tentar imitar o som da bateria. Ela começa com um riff de guitarra que acompanha praticamente a música toda, para em seguida entrar o baixo, a bateria e o violão e os vocais de Paul. Por mais que a música seja calma, é interessante notar que em alguns momentos a bateria ao fundo se destaca mais, ficando mais agitada, deixando a música mais agitada, e até os próprios vocais de Paul também ficam mais agitados em alguns momentos. Até a própria letra também fica se repetindo, com o eu lírico falando como ele gostaria de conhecer sua mãe, de conhecer a sua mãe embaixo da chuva. Valentine's Day, a terceira faixa do disco e a primeira instrumental dele. Ela já começa com uma guitarra e com uma bateria, com uma guitarra fazendo um riff e a bateria meio que respondendo, até que lá pelos 24 segundos entra uma outra guitarra mais distorcida fazendo um solo, além de um baixo ao fundo. Como Paul queria testar o gravador, a música toda é um grande improviso, tanto de guitarra quanto dos outros instrumentos. Dizem que primeiro ele começou com a bateria ou com a guitarra e depois foi colocando os outros instrumentos. Every Night, a quarta faixa do disco, foi apresentada pela primeira vez nas sessões de gravação do Get Back, mas foi recusada pelos outros Beatles, mas boa parte da letra só foi finalizada no final de 1969, além de ser um dos grandes momentos do disco. Essa parte da letra, que foi reescrita por Paul no final de 69, representa muito bem aquele período que ele estava passando na vida, querendo fugir totalmente das complicações dos Beatles e querendo ficar apenas com a sua esposa. Ela começa inicialmente com o violão, para em seguida entrar o baixo e a bateria, que fica martelando o ritmo da música nesse início, e com um violão um pouco mais agitado também. No refrão, a bateria para de martelar, entrando num ritmo mais usual junto dos outros instrumentos também. No refrão, a música fica mais animada, mais feliz, com Paul fazendo uns ous com a voz, deixando a música num clima bem despreocupado.
Essa música é um dos grandes momentos do disco e tenho certeza, se ela tivesse sido lançada como single na época, teria feito muito sucesso. Além disso, essa é uma das músicas mais completas do disco. Hot as Sunglasses. A quinta faixa do disco também já apareceu nas sessões de Get Back, mas foi recusada pelos Beatles. No entanto, essa música foi composta por Paul em 1959, quando os Beatles ainda se chamavam The Quarrymen. Mas Hot as Sunglasses é mais uma colagem musical. Por mais que no título esteja Hot as Sun /Glasses, eu adicionaria /Suicide pelo fato desse trecho Suicide aparecer apenas nos últimos segundos da música. Essa Suicide é uma música que Paul escreveu pensando em Frank Sinatra para cantar, mas quando Frank recebeu a música, ele obviamente recusou por não querer cantar uma música sobre suicídio. Hot as Sun começa bem animada, inicialmente focada no violão, mas com outros instrumentos como o bongo, a bateria, maracas, para lá pelos 40 segundos entrar num clima mais carnavalesco, mas depois retornar para a introdução da música. Lá pelo 1 minuto e 20 da música, ela vai sumindo aos poucos para entrar na parte de Glasses, que possui um clima mais sombrio e fantasmagórico. Paul fez aquele efeito de Glasses passando o dedo pela lateral de taças de vinho, criando aquele som. A parte final, que surge nos últimos 8 segundos de música, é um pequeno trecho de Suicide. Junk. A sexta faixa do disco foi composta por Paul quando os Beatles estavam na Índia em 1968 e perambulou entre as gravações dos Beatles, aparecendo nas Isher Demos do álbum branco, aparecendo também nas gravações de Get Back e também nas gravações do Abbey Road. A ideia da letra da música veio pelo fato de Paul não estar mais morando sozinho, estar morando com Linda, e não estar mais sozinho em um quarto compondo, mas sim na sala vendo televisão com Linda dedilhando o seu violão. E assim veio Junk. A música é uma junção de várias palavras como carros, castiçais, botas militares, itens para serem comprados e que no fim são apenas lixo. Ela começa com o violão e a voz de Paul, uma melodia muito bonita e tranquila. Na segunda vez que o refrão se repete, é legal perceber ao fundo os backing vocals feitos por Linda. Mais para frente, no disco, existe uma versão instrumental dessa música. Man We Was Lonely, a sétima faixa do disco e a última do lado A. Paul escreveu ela com o objetivo de dar sentido à sua vida pós-Beatles. Por mais que ela tenha uma melodia bem feliz, ela esconde, na verdade, uma letra bem sombria e triste, dando um lado bem sentimental de Paul. Paul começou a escrever a música ainda na Escócia, mas no meio dela, os trechos Nós Costumávamos Andar foram escritas durante o horário do almoço, com pressa, por Paul, pois ele iria gravar a música no mesmo dia. Nessa música, Paul, em alguns momentos, divide os vocais com Linda, como no refrão, e é muito legal perceber o contraste entre as duas vozes. A letra fala sobre como Paul e Linda estavam sozinhos, estavam abandonados, mas que no fim estão felizes. O que eu destaco dessa música é a melodia que Paul fez para a parte do Nós Costumávamos Andar, que eu acho bem interessante e bem bonita. Oh You, a oitava faixa do disco, foi pensada para ser instrumental, mas no fim ela é um grande improviso de um homem só com uma letra bem boba. Ela começa com uma batida de bateria, para em seguida entrar os outros instrumentos com um foco maior na guitarra de Paul, e logo no início da música, Paul pede para o engenheiro de som mais guitarra. Como eu disse, a letra é meio boba, falando sobre uma mulher, descrevendo uma mulher, mas a parte boa fica para os seus vocais, que eu acho muito legais, que são bem rock and roll, talvez tentando reproduzir os seus vocais da música Oh Darling, do Abbey Road, que é muito poderoso. Além de a música ter passagens instrumentais focadas na guitarra, que são muito legais, em que alguns momentos são um pouco mais puxados para o blues. Mama Miss America, a nona faixa do disco, é mais uma instrumental. A única voz que se ouve é do engenheiro de som, logo no início da música, dizendo Rock and Roll Springtime, Take One. Esse era para ser o nome inicial da música, mas a ideia era ser duas músicas separadas, mas no fim acabaram se juntando. Depois das palavras do engenheiro de som, a música começa se focando mais no baixo, acompanhando o riff principal da música, para depois ter um destaque maior na bateria, que no momento mais para frente todos os instrumentos somem, ficando só a bateria por alguns segundos. Outros instrumentos vão tomando destaque ao longo da música, como por exemplo o piano, e que lá pelos 2 minutos de música há um momento de euforia e dá para perceber muito bem a junção
das duas músicas. Nessa parte, há um grande foco na guitarra de Paul, que faz um solo com um baixo ao fundo, quase que competindo por atenção. Ela termina bem agitada, com o piano tomando destaque para a música ir sumindo aos poucos. Teddy Boy. A 10ª faixa do disco é mais uma que Paul escreveu na Índia em 1968 e foi levada aos Beatles nas sessões do Get Back, mas foi recusada por eles por não estarem muito afim de trabalhar na música. A música começa com um violão e lá pelos 12 segundos entra a voz de Paul McCartney. Lá pelos 10 segundos antes da voz de Paul entrar, há um som da bateria ao fundo, eu acredito que seja do prato, sendo que a bateria só entraria na música alguns segundos depois. A letra da música conta a história de Ted, que ouve através da sua mãe histórias do seu pai quando era militar, e que depois a sua mãe acaba conhecendo outro homem e se apaixona, e Ted vai embora por ciúmes, mas no fim acaba retornando. Sing Along Junk. A 11ª faixa do disco é a versão instrumental da música Junk do início do disco. As diferenças entre elas é que essa é um pouco maior, além de a melodia ser tocada no piano e o baixo e a bateria terem um destaque maior. Maybe I'm Amazed. A 12ª faixa do disco e sem sombra de dúvida a melhor dele e uma das melhores músicas da carreira de Paul. Essa música é um destaque por si só dentro do disco, enquanto as músicas anteriores passam a sensação de crueza ou até mesmo de inacabadas, essa música se destaca por parecer tão completa. Não só pelo piano, pelos vocais de Paul, pelos backing vocals de Linda, pelos 2 incríveis solos de guitarra que Paul toca na música. E sobre esses 2 solos, no segundo solo, há um outro solo ao fundo, bem baixinho, que fica tocando junto do que está em mais destaque. A letra é uma das mais belas letras de amor já feitas. Ela é totalmente dedicada a Linda McCartney por ajudar Paul a sair da sua fase sombria relacionada às complicações com os Beatles. Com Paul cantando os versos de como ele fica maravilhado pela maneira que Linda o ama e pela maneira que ele precisa dela. Outro trecho cantado por Paul é que ele está no meio de algo que ele não consegue entender, e esse algo eu acredito que seja a separação dos Beatles, e assim ele pede ajuda para Linda para tentar entender tudo isso. Tren a Crowley. A 13ª faixa do disco é a mais longa dele também, além de ser a sua última, e é mais uma instrumental. O título da música foi tirado de um documentário de TV que Paul estava vendo que falava sobre a tribo Tren a Crowley que vivia na floresta amazônica brasileira. A música é um compilado de experimentações, com Paul atirando de arco e flecha num alvo na sala do estúdio para criar um efeito sonoro. Ou também quando há um foco maior na bateria e na respiração de Paul, que vai aumentando aos poucos na música, dando a impressão que algum sujeito está fugindo da tribo nessa floresta. Ela começa inicialmente com a bateria bem devagar, dando destaque em alguns momentos para os pratos, para em seguida entrar os outros instrumentos, e a guitarra de Paul faz uma frase de guitarra bem legal que se repete em alguns momentos da música. Há momentos também que Paul e Linda fazem sons com a boca para lembrar os sons de animais. Quando eu pesquisava sobre essa música na internet, eu vi que muitos fãs ignoravam e não gostavam dessa música, o que eu acho um erro, pelo fato de eu achar essa música incrível e encerrar o disco muito bem. McCartney é uma ótima estreia solo, mas claro que não está no mesmo nível dos discos seguintes de Paul, como o Ram e o Bend of the Run, mas eu acho o som desse disco incrível. A cada faixa é sempre preciso fazer um exercício mental e lembrar que Paul compôs e tocou, gravou todo o disco praticamente sozinho, e eu acho isso incrível. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e curtir o vídeo também, e compartilhar com seus amigos que gostam de Beatles, que gostam do Paul McCartney, ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Gostaria de avisar que o Agulha Quebrada agora está no Instagram, e vou deixar o link na descrição para quem quiser seguir também. Até a próxima!